Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai continuar por onde a gente parou. Nós agora vamos fazer. No vídeo passado a gente fez o rate, que seria listar os usuários, tanto todos como pelo ID. Hoje a gente vai fazer o create, que seria o post. A gente vai criar usuários no nosso banco de dados. No banco de dados aqui, eu dei um true create table users restart indented, eu não sei falar isso, que é basicamente para um true create, ele vai deletar os usuários que eu já tinha criado de exemplo no vídeo passado, e esse restart aqui seria tipo restart e o identidade, que seria os ID. O ID ele voltou a fazer as contagens. Do um em diante, ele não vai continuar da onde tinha parado, que eu acho que foi no 3 4 que ia continuar caso eu não tivesse feito isso. Hoje, no vídeo de hoje, eu vou explicar um pouco sobre rotas, tanto públicas, o que são rotas públicas e o que são rotas privadas. E logo em seguida, eu vou também fazer na prática a criptografia usando Bcrypt. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. É um exemplo que eu fui dar aqui de um negócio. E a gente vai fazer a inserção de usuários e a verificação para ver se o e-mail que o usuário colocou para ser inserido já existe. Então vamos começar pelo Service, vamos fazer um registro. Opa, tá tudo mais. Register service.js. Aqui eu vou dar um export, um import, na verdade, porque eu preciso me conectar com o banco de dados. From. É, opa, opa, database, index.js. Eu não vou entrar em muitos detalhes nessa playlist, pelo menos nessa sequência de vídeos, sobre o banco de dados, sobre o Docker que está rodando o banco de dados, porque o foco nesses vídeos seria os CRUD, que seria create, read, update, delete. Eu criei um vídeo, no vídeo passado eu falei um pouco sobre, e eu criei também um shorts aqui no próprio YouTube, se quiser dar uma olhada para ver o que seria exatamente, tanto no vídeo como no shorts. Tá, vamos criar uma função assíncrona com o export que a gente vai exportar. Ela vai se chamar register service. E dentro dos parâmetros vamos passar name, email e hash password. password. Certo. Aqui vamos criar uma constante chamada result e dentro dela vamos dar um await, porque demora um tempo para a gente fazer a inserção no banco de dados. Pull.carry, carry. E aqui a gente vai colocar o código SQL, que seria insert into, ou seja, insira em users, que é o nome da tabela. Aí aqui nós passamos os valores name, e-mail, que o nome das colunas, no caso, hash, password, com P minúsculo, que eu coloquei no outro sem querer, values. Aí aqui nós passamos a numeração, tudo eu já ensinei no vídeo passado. Aqui eu vou dar um returning all, seria retorne tudo. Porque eu vou querer que ele insira e retorne os valores que foram inseridos. E aqui eu vou passar as variáveis para ele inserir, que seria name e hash password, que ainda não existe essa variável no controller, até porque o controller nem existe ainda. Porém, vamos dar um return result. E eu quero que ele retorne as linhas, apenas a primeira linha, que seria os valores que foram inseridos no banco de dados. Certo, deixa eu copiar aqui. Nós vamos agora fazer o controller. Register controller.js. Aqui nós vamos dar um export. Vamos fazer um export direto, que depois o VS Code ele já detecta e faz pra gente o import. Opa.
AS, aqui function. Vamos chamar de register, apenas register. Aqui nos parâmetros, vamos colocar o rec, que seria o que o usuário envia para a gente as informações, e o res, que seria a resposta de volta ao usuário. Aqui seria o try, então tente. Caso de errado, caso de error, você vai retornar um res.status 500, porque se deu erro quer dizer que deu erro no banco de dados. JSON. Aí aqui eu dou um error. Vamos fazer erro ao tentar registrar usuário, certo? Aí vamos fazer aqui para pular a linha. Gosto de fazer isso para ficar mais organizado. Erro aqui, certo? Agora aqui no try, nós vamos fazer uma const e dentro dessa const nós vamos fazer as variáveis vão ser name, e-mail e password que a gente vai receber do usuário. Password. E a gente vai pegar isso dos parâmetros. Então, dos parâmetros é do request, body, né? Dos parâmetros é do body. Então, do corpo da requisição, nós vamos pegar o nome, e-mail e password. Agora que a gente pegou tudo isso, nós vamos usar uma biblioteca chamada bcrypt. Já está instalada. Para instalar, é só dar um. Eu instalei ela aqui já. É só fazer um npm install bcrypt. Aí ele já vai instalar no nosso. Mas não deixa estar instalado, ele só vai ver que está instalado e vai deixar. Vamos continuar. Controller, certo? Vamos criar uma constante chamada hash password, que está igual o que o service vai receber, que vai ser ele já criptografado. Aí, na verdade, vamos criar já para ficar mais organizado. Vamos criar um salt igual a await bcrypt, bcrypt. Eu não importei aqui em cima. Então, import bcrypt from bcrypt. Agora sim. Aí vamos colocar um gen salt nível 10, que aqui seria o nível de tipo de criptografia. Await bcrypt. Isso daqui eu já expliquei em um vídeo, então vou em uns vídeos passados, então eu vou fazer bem rapidinho. Aí nós passamos o password, que vai ser o que vai ser criptografado, e o salt, que vai ser o nível da criptografia. Aí, aqui nós vamos dar um status de 201, porque foi criado, JSON, e aqui nós passa o nada ainda, porque nós não fizemos o const new user igual, que vai ser o que a gente colocou lá no service, que é register service, e aqui dentro nós passamos o name, e-mail e o hash password. E aqui é await. Esqueci de await, certo? E aqui dentro, sim, que nós passamos o new user. Agora nós vamos para as rotas. Eu vou explicar, antes de ir para a rota, eu separei um exemplo aqui, do que seriam rotas privadas e do que seriam rotas públicas, que nós vamos precisar ter um pouco desse conhecimento agora. Rotas privadas, vamos começar com públicas, na verdade. Rotas públicas seriam aquelas que qualquer um tem acesso. Então, até que se eu vim aqui colocar fuleco@gmail.com e uma senha qualquer aqui, ó, tô fazendo uma requisição, mandando o e-mail e a senha o back-end do Hostinger, que estão usando de exemplo. E tá vendo aqui, ó, é, que esse login credencial está incorreto. Por favor, use um e-mail e uma senha para colocar. Se esqueceu a senha, tal, 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 tal. Ele tá falando isso porque lá ele fez uma requisição, comparou que se esse e-mail existe, não sei se existe, e se existe, se a senha tá certa.
E qualquer um pode entrar aqui e fazer essa requisição. Qualquer um pode entrar aqui e fazer isso. Porém, isso seria uma rota pública, porque qualquer um pode fazer isso. Uma rota, deixa eu separar aqui do resto do navegador, aqui. Uma rota privada, eu entrei aqui na minha conta da Hostinger. Uma rota privada seria uma rota em que apenas usuários, certos usuários conseguem fazer essa requisição. Então, se eu vim aqui em domínios, meus domínios, apenas eu que estou logado consigo ver os meus domínios. Faço uma requisição get, ele vai pegar os meus domínios e fazer aparecer aqui. Se eu clicar em sites, ele vai fazer uma requisição get e vai mostrar os sites que eu tenho. Porém, eu só consigo fazer essa requisição get porque eu tenho uma conta, entendeu? Estou cadastrado. Que no caso tem um JSON Web Token JWT, que eu vou explicar isso em próximos vídeos o que seria. Mas eu só consigo fazer essa requisição nessa rota porque eu estou cadastrado. Então seria uma rota privada, porque apenas alguns usuários têm acesso a essa rota. Então aqui eu vou fazer uma pasta chamada public, só para a gente poder separar. Normalmente eu não faço isso. E vamos chamar de registerholder.js. Aqui eu vou fazer bem parecido com o nosso Express, com o nosso server. Express, aqui. Const. Em vez de app, eu ia colocar app, ó. Router igual a express. Oh, meu Deus. Igual a express ponto router. É uma função do biblioteca express, então coloco ali o colchetes. Router, colchetes não. É, esqueci o nome disso. Router. Agora eu faço router.post, porque vai ser uma requisição post, e eu vou inserir algo. Coloco na raiz, porque eu vou definir a rota, mesmo o nome da rota lá no server. E aqui eu faço register, puxando lá do controllers. Aqui. Deixa eu trocar aqui para .js, que dá erro, mas ele não coloca. E aqui eu vou exportar. Export default router. Aqui. Deixa eu ver se eu fiz isso no controller. Oh, não fiz, ia dar erro. No server fiz. Certo. Já fiz tudo aqui. Então agora vai ser no server. Aqui no server, eu já expliquei. Vou fazer um public. Vou deixar comentado aqui para a gente poder diferenciar. E aqui vai ser um private. E aqui eu vou fazer o app.use. E aqui eu vou definir register, que vai ser o nome da rota. E aqui eu vou fazer o nome que eu vou colocar para puxar, então vai ser register route. E ele vai importar import register route from. E agora eu faço caminho lá para o nosso database, não, o nosso router. JS. Certo. Assim, deixa eu ver se não tem nada de errado. Await, certo. Assim, ele já vai funcionar. Deixa eu ver aqui. Ó, eu tenho aqui. Vamos só dar um user para poder listar para esse aqui. Certo. Vamos dar um npm start. npm start. Aqui o nosso sistema já está rodando, nosso servidor. Podemos mudar o terminal, mas já está rodando. Agora vamos cadastrar esse usuário. Deu um erro, vamos ver. Deu erro. Será que o erro está aqui? Console, log, new user. Vem aqui no console, log. Vamos chamar o name, o e-mail, o password.
pra ver. Observar se eu coloquei uma linha, eu coloquei return tudo. É, não. É, ixi, esse aqui tá certo. É, parece que o erro tá lá. Vamos ver aqui. Ó, password tá indefined. É, ó, escrevi errado. Password. Se eu escrevi errado, depois passou tudo errado. Aí, agora foi. Aqui, cadastramos o usuário, ó, até apareceu aqui que eu tinha dado o console.log. Aqui no banco de dados já está o nosso primeiro usuário. Ele é o admin, e-mail admin@admin.com e a senha dele é criptografada, porém sabemos que é abacate 123. Abacate 123. Agora nós iremos fazer uma, é, uma verificação antes da gente inserir no banco de dados para ver se existe esse e-mail. Porque se a gente clicar aqui, ele vai criar um e-mail sendo que já existe esse e-mail. E não pode ter dois e-mails, porque senão vai dar problema quando um usuário for fazer login. Então, aqui em Service, nós vamos criar mais uma função assíncrona chamada register verify service. Ele vai receber apenas o e-mail, ele vai fazer apenas verificação do e-mail. Vamos fazer aqui const result igual a await pull.query. Aí vamos fazer aqui select tudo from users onde ID não, e-mail igual. Aí vamos passar aqui. Não precisamos colocar o return tudo, porque ele só vai passar uma linha, né? Que vai ser o e-mail, se ele já existir. Aqui nós passamos que é o e-mail que a gente quer. E vamos dar um return result. Não, na verdade é só o result mesmo. Porque ele só vai voltar uma linha, então não precisa disso. Ou é? É, isso mesmo. Certo. Aqui vamos fazer verificação. Aqui. Assim que a gente criptografar, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar vamos chamar, na verdade vamos chamar ele register, 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 verify, vamos chamar assim, register verify, e vamos chamar o register verify service. Dentro dele vamos colocar o e-mail. Porém, se eu deixar da forma que está, deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui não precisa. Se eu deixar da forma que ele está agora, não adianta eu fazer a verificação e logo em seguida ele inserir. Então, eu vou colocar aqui um if register service. Service não, é register verify ponto rules ponto length, ou seja, se serviço verify. Eu não coloquei um await, ele colocou aqui. Você tem que colocar um await aqui, que eu esqueci. Await. Certo. Ó, se register verify, ou seja, verificação de e-mail, tiver as linhas forem de comprimento maior que zero, ou seja, existe um usuário, porque se for maior que zero, quer dizer que ele passou, que existe um e-mail. Então, nós vamos dar um return, porque a gente não quer que o código de baixo continue. Vamos dar um return status, arroba, 400, JSON, e vamos passar uma mensagem, message, falando, usuário já cadastrado. Pronto.
Assim a gente já fez a nossa verificação. Como a gente tem um return, ele não vai continuar aqui embaixo, caso o usuário já exista. Então agora nós vamos testar. Usuário já cadastrado, 400 que é o que eu coloquei lá. Então ele já deu certinho aqui. Nós conseguimos então aprender nesse vídeo o que são rotas públicas privadas, sobre o método POST e sobre a verificação para ver se esse e-mail existe. O controller, agora ele começou a ficar mais incorporado, digamos assim, que antes ele era só esse daqui, ó, bem pouquinha coisa, porque não precisava de tanta verificação, apenas esse daqui do ID que precisou. A gente já está conseguindo fazer coisas mais complexas. Aprendemos a inserir usuários e a listar usuários. Do CRUD, que são quatro, que são create, read, update e delete, já aprendemos dois. Já fomos mais de 50%, 2/4 do nosso objetivo, que seria aprender o CRUD completo. E também eu vou ensinar sobre JSON Web Token, JWT, verificação e que vai entrar também sobre as rotas públicas e privadas, que nós vamos colocar aqui, que apenas usuários autenticados podem acessar essa private. Então nós vamos ter umas coisas um pouquinho mais avançadas do que o CRUD no final dessa playlist que eu estou fazendo. Muito obrigado por assistir, espero que tenha gostado, aprendido. Caso tenha alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários. Muito obrigado e tchau, tchau.